Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nós temos que conversar sobre vários tópicos que foram abordados ao longo do dia. O Flamengo voltou a treinar hoje no Ninho do Urubu, visando o jogo contra os vice-reinos, a segunda partida. O Flamengo agora tem a vantagem de ter vencido o primeiro jogo. Um empate basta para o Flamengo poder passar para a final do Campeonato Carioca e jogar com certeza absoluta contra a equipe do Volta Redonda. Teremos uma final entre dois times grandes, a primeira e a segunda força do Rio de Janeiro, Flamengo e Volta Redonda, respectivamente. Só que tem um detalhe, o Flamengo treinou hoje, o Flamengo tem alguns problemas severos para montar a equipe para o jogo de domingo, como por exemplo, o Mateuzinho, que era o único lateral de ofício que nós tínhamos, que se lesionou e vai ficar um bom período fora da equipe do Flamengo. Guilhermo Varela e o Wesley ainda estão na transição, ainda não é certo que eles estarão à disposição do técnico Vitor Pereira, também não é certo que eles não estarão, mas o técnico Vitor Pereira já começa a projetar a equipe, porque não pode contar com esses jogadores neste exato momento. Então, ele treinou do lado direito com o Everton Cebolinha, fazendo a ala direita. Mais do que normal, que natural. Porque o Everton Cebolinha já trabalhou assim com o Jorge Jesus lá no Benfica, deu um bafafá danado, o empresário dele xingou, achou ruim e tal, mas foi uma questão de precisão dessa vez e não de alocá-lo em definitivo naquele setor. Então o Everton Cebolinha trabalhou pelo lado direito, o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo. A grande surpresa para mim foi ele ter mantido os três zagueiros, sendo Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo. Eu esperava que ele começasse pelo menos a testar o Léo Pereira no lugar do Pablo, que foi muito mal no último jogo. Se bem que não dá para passar pano para ninguém. O Rodrigo Caio também foi tenebroso no jogo contra os vice-reinos. Mas tudo bem. Como eu falei para vocês, como eu venho falando para vocês, eu acho interessante a ideia dos três zagueiros, se bem treinado. Quando for executado, vai ser muito bom, porque a gente vai ser muito ofensivo. Segundo o jornalista Renan Moura, da Rádio Globo, meu amigo, um abraço para você, Renan, ele treinou com o Davi Luiz de primeiro volante, no lugar do Arthur Vidal. Então a gente tinha um time formado por três zagueiros, Davi Luiz e Thiago Maia. O Thiago Maia já jogou como segundo volante. No Santos, inclusive, ele jogava mais de segundo do que de primeiro volante. O Thiago Maia começa a enraizar como primeiro volante mesmo no Flamengo, porque ele jogava ao lado do Ilharão, jogava do lado do Andréas Pereira, e aí precisava encaixar alguém para trás. E o Thiago Maia foi quem se adaptou melhor de primeiro volante, mas ele sabe fazer a saída como segundo volante. Faz tempo já que ele não faz essa função. Então acredito eu que o Davi Luiz vai trabalhar mais preso como um primeiro volante e o Thiago Maia saindo mais. Mesmo o Thiago Maia podendo sair mais, o Thiago Maia não é aquele zagueiro, não é aquele segundo volante que a gente esperava. E o Davi Luiz é meio cismado, é meio, se acha meio habilidoso, apesar de não ter dado certo as maiorias das intervenções que ele faz quando ele sobe ao ataque. A cada 10, uma é bem sucedida. Numa última vez que eu vi, ele driblou 3, 4 da zaga até a intermediária, cruzou para fora. Então assim, nem sempre dá certo as intervenções do Davi Luiz, e o meu medo é o Davi Luiz ficar subindo muito pro ataque. Porque aí nós vamos deixar a zaga desprotegida, que é um perigo. Apesar da zaga ter melhorado um pouquinho depois do Mundial, a gente ainda sofre muitos gols. Somos o segundo time que mais leva gols no Brasil nesse começo de temporada, perdendo só para o Bahia. Então eu até entendo ele querer fechar a casinha, porque verdade seja dita, o Thiago Maia não vai driblar, não vai fazer lançamento, o Thiago Maia vai sair mais um pouquinho, mas não vai produzir uma ofensividade absurda não. Então nós teremos um time um pouco mais recuado. Pode servir para proteger a nossa zaga, mas pode servir também para trazer o Vasco para cima do Flamengo. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, nós não temos nem a certeza se ele vai com o time nessa formação. Hoje foi o primeiro treino dele, ele ainda terá o treino de quinta, de sexta, de sábado, para definir como ele vai jogar. De repente, nesse período, um Guilhermo Varela fica livre,
e pode vir, né, para jogar na lateral direita. Aí você pode aproveitar o Everton Cebolinha do outro lado, fazendo uma outra função. Há coisas para acontecer ainda, não quer dizer que essa vai ser a escalação do técnico Vitor Pereira. Particularmente, eu não gosto do Davi Luiz saindo da zaga para poder jogar, não gosto da ideia da gente ter 4 zagueiros de ofício dentro de campo, principalmente que um time de 200 milhões de euros não pode ficar improvisando, sem contar que nós temos o Gerson ali. Então o Gerson seria o cara para entrar, não pagamos caríssimo nele, ele é que deveria entrar no lugar do Arthur Vidal. Mas coloca aqui nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso, sobre essas mudanças, lembrando que não tem nada definido, ele pode mudar isso, foi só o primeiro treino, tá bom? Nação, bora se inscrever aqui no Resenha Rubro-Negra e também lá no Verdade Vermelho e Preto. Caso a gente não consiga recuperar o nosso canal grandão, é essas duas plataformas, esses dois canais que vão nos manter aqui sempre com vocês. Então por isso que eu tô sempre pedindo, aqui no Resenha a gente precisa chegar a 150 mil inscritos, tá perto, tá perto. Lá no Verdade Vermelho e Preto, nós precisamos chegar em 100 mil inscritos. E olha, a rifa tá rolando normalmente. Se você tiver interesse, basta você me chamar no WhatsApp, o número tá aqui na descrição do vídeo, e a gente conversa, eu te explico como fazer para você poder adquirir a rifa e concorrer ao manto sagrado. Valeu? Nação, o seguinte, nós estamos procurando laterais direitos, isso é oficial. A diretoria já tinha tido um contato com o staff do Ângelo Preciado lá na Copa do Mundo, que aconteceu em dezembro, lá no Marrocos, né? E nesse contato, a diretoria já sabia que o Ângelo Preciado via com bons olhos vir para o Flamengo, né? Apesar de ter alguns clubes europeus interessados, o Flamengo tem mais condições de dar uma carreira com mais sucesso para o Ângelo Preciado. E eu sugeri o nome do Gonzalo Montiel, que é um atleta que o Flamengo tentou em outra oportunidade, não conseguiu. E a diferença de preço dos dois é mínima. E a gente tem que entender o seguinte, Preciado é muito bom jogador, vai elevar o nível do Flamengo, não tenham dúvida disso. Ele bota o Mateuzinho e o Varela no banco fácil e no bolso também. Só que ele tem um defeito, ele não é muito bom defensivamente. Ele é muito mais promissor atacando do que defendendo. Pô, Fabrício, mas isso o Mateuzinho também é. Não, calma. O nível de defesa do Mateuzinho é ridículo. O Preciado não é nesse nível do Mateuzinho, tá? Ele é muito melhor defendendo que o Mateuzinho, mas ainda assim deixa algumas lacunas, deixa algumas brechas. Atacando, ele é muito melhor do que o Mateuzinho. Em comparação com o Guilherme Varela, ele é um pouco abaixo do Guilherme Varela defendendo. Mas atacando também não tem nem como comparar. Então assim, vai subir sim o nível do Flamengo na lateral direita se o Flamengo conseguir contratar o Ângelo Preciado. Gosto do jogador. Agora o Gonzalo Montiel é outro patamar, nação. É um dos melhores laterais direitos do mundo. Se o Flamengo consegue contratar o Gonzalo Montiel, acabaram os problemas. O Montiel defende muito bem e ataca muito bem. Não tem meio termo, ele é o equilíbrio em pessoa na posição. Pô, Fabrício, do jeito que você tá falando, ele deveria ser o melhor jogador do mundo. Não, eu tô comparando o Montiel não com o lateral direito do Liverpool, não com o lateral direito do Manchester City, eu tô comparando ele com os laterais da América do Sul. Ele sobra. É o melhor lateral, sem sombra de dúvidas. O mais completo, que daria mais equilíbrio para a nossa equipe. Então, o Gonzalo Montiel seria para fazer contrato de 5, 6, 7 anos e esquecer ele aí no Flamengo. Que ele ia tomar conta da posição. Tá no Sevilha. O Sevilha pedia por ele 15 milhões de euros. O Preciado vai ficar de graça, porque vai terminar o contrato dele no meio do ano com o Genk, e aí você tem que pagar só luvas e trazê-lo para o Flamengo. Resolvido, você diluir as luvas ali no valor do salário dele e acabou. O Gonzalo Montiel demanda um investimento, talvez hoje até superior a 15 milhões de euros, uma vez que ele foi campeão da Copa do Mundo com a Argentina. Mas seria o cara para resolver nossos problemas. Nesse momento nós temos que pensar em quê? No dinheiro. Se tem dinheiro, investe. Se não tem, vai no cara que está de graça. Por falar no cara que está de graça,
vazou a proposta do Flamengo, a oferta do Flamengo para o Matheus Uribe. E tô vendo que muitas pessoas gostaram ali do vídeo que eu lancei nos shorts, né? Que eu lancei lá no canal Verdade Vermelho e Preto. Aí você acha que eu não manjei isso, hein? Tá sabendo o que eu tô falando, não? Vai lá no Verdade Vermelho e Preto e vê o último short que eu postei. Tem muita gente que adorou as informações que eu coloquei lá, sério. Mas vamos lá, vamos falar do Matheus Uribe. A questão do Matheus Uribe com o Flamengo é a esposa dele. Convencendo a esposa dele, ele dificilmente deixará de ser jogador do Flamengo. A proposta do Flamengo é com um contrato de 3 anos, com 16 milhões de reais diluídos no salário dele, como bonificação, mais um salário de 1 milhão de reais por mês. Mais carro e moradia de grátis. Que proposta é essa? Que oferta é essa, hein? Não daria para ele recusar o colombiano de 32 anos, volante que faz muito bem o box to box, de área a área. É esperar que a Cindy acabe aceitando vir pro Mengão queridão, né? A Cindy Garcia, que a essa altura do campeonato já tá íntima da torcida rubro-negra. Então agora vai a minha pergunta para vocês colocarem nos comentários. Entre Ângelo Preciado e Gonzalo Montiel, sabendo que um pode vir de graça e o outro teria que debandar um investimento de 16, 17, 18 milhões de euros, quem vocês escolheriam para a lateral direita do Flamengo? Vale lembrar que qualquer um dos dois que o Flamengo investir só vão vir no meio do ano, para o primeiro semestre, Neca de Tibiriba. Já o Matheus Uribe, se ele rescindir com o Porto, ele pode vir até o dia 3 de abril. O fato é que dificilmente nós teremos um reforço ainda nesse primeiro semestre. Nação, não esquece de curtir, compartilhar e comentar os 3 Cs. Não esquece de dar um pulinho, por favor, por favorzinho, lá no Verdade Vermelho e Preto. Vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário fixado, para poder se inscrever e nos ajudar a permanecer aqui no YouTube. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Abraços, saudações rubro-negras.